Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, antes de mais nada, eu quero só lembrar a vocês uma coisa. Aqui no Maciço Baturité, principalmente na cidade de Baturité, os casos de Covid aumentaram 30%. Nós precisamos ter muito cuidado, respeitar a lei, respeitar as orientações, porque esse vírus não está no controle. A Espanha e a França retomaram, né, a situação lá não está boa. Daí a Bélgica, pessoas que tiveram já Covid, retornaram tendo de novo. Os médicos estão dizendo que a imunidade ela é muito rápida, não é como eles pensavam que seriam, e nós precisamos nos cuidar, tomando as nossas precauções. Por favor, tem muita gente que não foi testada, e como não foi testada, pode ser um grande potencial de transmissor do vírus. E aí eu pediria a cada irmão, cada irmã que mantivesse a sua casa, a sua família, sobre os cuidados, com a maior presteza dentro de casa, só sair em caso de trabalho, de necessidade. Esse vírus é traiçoeiro, é perigoso, não é? A gente que está na frente da batalha, não é? Lá no caso estou em Fortaleza, nós sabemos a situação como é grave, gravíssima. E estamos perdendo amigos, colegas, por conta desse vírus. Então eu peço em nome de Jesus que você tenha cuidado com você. Porque se você tiver cuidado com você, você vai ter com o outro. E se você não tem cuidado com você, você não vai ter com o outro. Pense na sua esposa, nos seus filhos, na sua mãe, no seu avô, na sua avó. Respeite, né, a vida alheia, porque isso é muito grave. E ele não avisa quando vai pegar a gente. Infelizmente, ele não avisa. Ele chega, simplesmente chega e se instala. Querido, hoje é uma noite de muita festa. Hoje nós vamos ter o batizado do Gessé, né? Gessé Almeida. Mas tem entre o Gessé e Almeida, tem o Abdon. Muito bem. Então, hoje nós vamos ter um batismo infantil. E nada mais do que interessante pregar sobre isso. Por que é que os presbiterianos batizam criança? Não é? Então é uma das nossas doutrinas, como a doutrina da aspersão, não imersão, mas aspersão. São doutrinas da igreja reformada, das igrejas reformadas, que romperam com a igreja católica da época, com os papas, com todas as heresias da época, e criaram uma igreja puramente bíblica. As igrejas antigas da época da reforma, que são as igrejas luteranas, presbiterianas, anglicanas, não é? Igrejas que têm uma história muito grande no mundo. Não são igrejas criadas da noite para o dia, são igrejas que têm uma longa história. Amém? Então nós precisamos entender por que batizamos criança. E o meu sermão hoje está muito baseado no livro que eu li, e que foi um dos livros que para mim foi bacana demais, para ter uma compreensão clara do batismo infantil, que foi o livro O Batismo Infantil, o que os pais deveriam saber acerca deste sacramento, do pastor Johnny P. Sartre. Não é? Eu vinha conversando com o Salomão sobre esse livro que me encantou. Já tinha, claro, participado de encontros, seminários, grandes pregadores sobre o assunto, mas esse livro me impactou muito. E por conta desse impacto, eu vou pregar sobre esse livro, sobre as coisas que eu vi. E aí um livro grande, para você resumir um sermão, é impossível. Mas nós vamos colocar as principais impressões que eu tive sobre o assunto, que para hoje é importantíssimo, não é? Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus ama os seus filhos. Deus ama os seus filhos. E os filhos de crentes são muito especiais para Deus. Muito especiais para Deus. Porque eles fazem parte da promessa do Senhor. O batismo, nosso batismo, o batismo cristão evangélico, ele não é um ritual sem sentido. Não, eu vou batizar o meu filho porque eu entendo que deve ser batizado. Aí leva para a igreja, né? Uma ruma de gente, e aí vai lá para frente. Aí
o líder lá daquela comunidade diz coisa que o pai não entende, a mãe não entende, ninguém entende. Aí se torna um rito religioso e não passa nada mais, nada menos do que um rito religioso, apenas para cumprir, né, o que a sociedade espera. Não, chegar a tal idade batiza, tal idade faz isso, né, tudo um ritual, tudo obedecendo uma ordem cronológica. Para nós não, tudo que fazemos na igreja ela faz sentido, tudo que nós fazemos tem uma ordem, tudo que nós fazemos está calcado nas promessas de Deus. A grande questão é que a Bíblia, quando nós queremos entender a criação do mundo, nós vamos para onde? Nós vamos para o livro de Gênesis, a criação das coisas. Então, queremos entender como é que o mundo foi criado, como é que foi, corre para o livro de Gênesis. E lá Deus faz um tratado muito bacana sobre a criação do mundo. Se nós queremos saber sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos para onde? Para a Bíblia. E que parte da Bíblia nós vamos? Para os Evangelhos. E lá tem a história de Jesus todinha, não é verdade? Então, tudo aquilo que nós precisamos saber está nas Sagradas Escrituras. Está lá, para que ninguém fique enganado. Por que nós servimos a Deus? Porque Ele morreu por mim e por você. E ressuscitou ao terceiro dia para que eu, Jessé, o pai do Jessé, a mãe do Jessé, tivesse vida e vida em abundância. Está onde isso, pastor? Na Bíblia. Por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tudo o que nós queremos saber sobre Deus, sobre a sua história e sobre a nossa história, nós vamos buscar nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, tanto o Antigo como o Novo faz parte de uma unidade, faz parte de uma história. Tudo que está no Novo tem uma história lá atrás. Começou no Antigo, começou na Antiga Aliança, começou no Antigo Testamento. O Novo Testamento e a Nova Aliança, ela está ancorada na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Então, queridos, o batismo infantil não é diferente para nós. Como é que eu vou saber o batismo infantil se no Novo Testamento praticamente não fala sobre isso? Nós vamos buscar no Antigo Testamento, e o Novo Testamento vai falar também claramente sobre isso, a gente ancorado nas promessas que Deus fez a Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Abraão creu e pela fé recebeu a graça de Deus. E como símbolo, Deus disse para Abraão: a circuncisão, toda criança, todo menino que nascer com 8 dias de nascido, ele recebe como símbolo, será recebido na família da fé, será recebido na família de Deus através da circuncisão. Mas nós vamos explicar isso melhor. Em Romanos 4, Paulo explica que a salvação de Abraão foi pela graça por meio da fé. Lemos tanto no Antigo como no Novo Testamento que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Gênesis 15:6, Romanos 4:9. Portanto, Abraão é a nossa referência sobre batismo infantil. Aí vocês podem dizer: como assim, pastor? Da mesma maneira que nós pecadores, nós que somos pecadores, fomos salvos pela graça, por meio de nossa fé, ele também, um pecador, foi salvo pela graça por meio de quê? Da fé. Tanto Abraão foi salvo pela fé, como nós também somos salvos pela graça de Deus, pela fé. Tanto a circuncisão é um símbolo da fé que Deus deu a Abraão, como o batismo é um símbolo do Novo Testamento deixado por Deus. E aí nós vamos ver passagens interessantes. Em Gênesis 17:7 diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus falando isso para Abraão. Deus, na verdade,
fez um pacto eterno com Abraão. Ele desce dos céus e diz: circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Está lá em Gênesis 17:11. Quando o adulto que não pertencia ao povo de Israel se tornava um crente, devia ser circuncidado. Êxodo 12:48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Quem são os incircuncisos de ontem e quem são os incircuncisos de hoje? São todos aqueles que não professam ou negam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Ou então, do Antigo Testamento, todos aqueles que não têm Deus como Senhor, como o seu único Deus. Os pagãos são chamados de incircuncisos. Por que incircuncisos? Porque todos os que são circuncisos são recebidos para a família de Israel, para a família de Deus. A circuncisão era tirar uma pelezinha chamada prepúcio, que fica no órgão masculino do homem. E aquilo ali representava a pureza exterior e a pureza interior. Ele era recebido na família de Israel, e o símbolo que marcava isso era a sua circuncisão. Quem não era circunciso era incircuncisos, e os incircuncisos não pertenciam à família do Senhor. Essa era a marca maior. Quando alguém queria perseguir os judeus, eu acho que vocês assistiram muito os filmes da Segunda Guerra Mundial, na época do ditador, do louco, Hitler. Ele queria pegar, primeira coisa que ele via, olha o órgão masculino dele. Se for circunciso, ele é judeu, ele é crente. Era a marca, era o símbolo. E nós hoje, quem são os incircuncisos hoje? São todos aqueles que não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São todos aqueles que não conhecem Jesus, não reconhecem a morte na cruz do Senhor Jesus, não reconhecem a sua ressurreição, não o reconhecem como o único caminho, como a verdade e a vida. Esses são os incircuncisos da nova aliança. E os circuncisos da nova aliança quem são? Somos nós, os separados de Deus, aqueles que professaram o nome do Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, foram batizados. Como assim? O batismo é um símbolo. Quando nós somos imersos ou aspergidos pela água, estamos dizendo que nós fomos lavados do pecado, que nós nascemos de novo, mergulhamos impuros e saímos da água puros. Essa é a circuncisão da nova aliança, o batismo. A circuncisão do Antigo Testamento era uma pequena cirurgia artesanal que era feita nos homens, nas crianças com 8 dias de nascido. Na nova aliança é o batismo nas águas. A questão é que uma puxa a outra. A circuncisão termina com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como o último cordeiro que foi sacrificado. Antes, passava pelo sacrifício dos cordeiros, para perdoar os pecados. Jesus foi o último. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus foi o último cordeiro que foi sacrificado para que eu e você tivéssemos liberdade em seu nome. Se continuarmos lendo Gênesis 17, encontraremos um mandamento extraordinário. Deus diz a Abraão que aplique este símbolo de salvação a todo menino nascido em sua casa. E isso para nós hoje, no século 21, soa meio esquisito. Como é que um símbolo de salvação pode ser dado a uma criança que ainda não crê em Deus? Porém, lá está. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Gênesis
17:12. Abraão foi um pecador, salvo pela graça por meio da fé. Deus constituiu a circuncisão como símbolo da salvação. O símbolo devia ser dado aos filhos de pais crentes. Por isso nós começamos hoje a nossa mensagem, partindo do nosso pai na fé, Abraão, um personagem da antiga aliança. Talvez você esteja aí no seu canto pensando: pastor, mas essa história é antiga, não tem nada a ver comigo, eu sou do século 21, moderno, pós-moderno, como é que isso funciona? Sou um cristão novo, né? Ele diz, eu sou um cristão novo, eu sou um cristão do novo. Ele quer dizer o seguinte: eu sou um cristão da nova aliança. A resposta é que todo ensino do Novo Testamento tem a sua origem no Antigo Testamento. A Bíblia está aí para provar, é só abrir as Sagradas Escrituras e começar a ler. Cada doutrina ensinada nos Evangelhos tem suas raízes no Antigo Testamento. Se você desejar entender a doutrina do pecado, você vai para onde? Vai para a Bíblia. Começa onde? Em Gênesis. Está lá o pecado. Pecado da desobediência, vamos aí bem rapidinho, pecado da desobediência, Adão. A Bíblia toda, se a gente corre para o Novo Testamento, pecado é que não falta de desobediência, de idolatria. A Bíblia é toda, a Bíblia é completa. O nosso Deus não é um Deus completo, único, salvador. É um Deus que não admite gambiarra, arrumação, jeitinho. O que Ele foi antes, Ele é hoje e será para o todo sempre. A sua obra é perfeita, a sua obra é completa. É interessante, quando a gente vê todo o Antigo Testamento, nada mais é do que uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Se você vê, Isaías é o livro mais cristocêntrico que eu vejo da Bíblia, sobre Jesus Cristo. Queridos, quando a gente vê e quando a gente quer saber do batismo infantil, tem que correr também para o Antigo Testamento, como está lá em Romanos 4. Paulo explica que a salvação de Abraão foi pela graça, por meio da fé. Lemos tanto no Antigo como no Novo Testamento que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15:6. Romanos 4:9, eu já tinha lido isso antes, já tinha explicado isso antes. O pai Abraão, um homem de uma fé extraordinária, é o nosso correspondente do Antigo Testamento. Da mesma maneira que nós, pecadores, somos salvos pela graça por meio de nossa fé, ele também foi salvo por meio da fé. Em Gênesis 17:7, Deus chama esta relação de salvação de pacto eterno, um pacto de salvação de geração a geração. Lá no Novo Testamento ele diz, em Mateus, Jesus diz: ide e pregai a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. O que é que o Josué está fazendo hoje com o Jessé? É uma continuidade da história que começou com Abraão e vem se arrastando até o dia que o Senhor voltar. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela não se desmancha, ela não cria penduricalho no meio do caminho, isso é coisa de homem. As coisas de Deus são sérias, eternas e imutáveis, não aceita penduricalho. O que o Josué está fazendo com Jessé é dizer: meu filho, vou dar para você um símbolo que vai te caracterizar cristão assim como o teu pai. Eu estou te inserindo na comunidade dos santos, eu estou te inserindo na comunidade dos escolhidos, e eu me comprometo a passar a minha fé, todo o meu trabalho, toda a minha leitura, toda a minha experiência cristã a ti. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando se tornar adulto, jamais se desviará dele. Pode sofrer percalço durante a caminhada? Pode. Pode haver alguns deslizes durante a caminhada? Pode. Somos pecadores, somos falhos. Mas Deus
não abandona os seus. Deus, pela sua infinita misericórdia, bondade e justiça, Ele vem em socorro dos seus. Cabe ao Jessé, cabe a Irlene. Irlene? Arlene. Questão de um e o A mudou tudo, né? Arlene. Os dois têm a responsabilidade de ensinar Jessé a andar nos caminhos do Senhor, para que ele, quando chegar na idade da razão, confirme tudo que o seu pai fez hoje. Amém? Isso é questão de quê? De ensino. De ensino da palavra, do estudo. Se o Jessé que for criado, olhando para o seu pai orando, fazendo devocional, estudando a Bíblia, tendo um momento de casa e oração em família, em conjunto, quando ele crescer, ele não vai esquecer disso. Há um testemunho, agora me foge a memória, de um rapaz que foi apresentado, que foi batizado na igreja cristã por sua mãe. E quando ele se tornou adulto, ele resolveu por conta própria abandonar os caminhos do Senhor. E andou em lugares terríveis. Até um dia, ele, na solidão dele, ele lembrou das orações da sua mãe. Ele lembrou dos devocionais do seu pai em família. Ele começou a lembrar dos hinos que a sua mãe e o seu pai cantavam para niná-lo na hora para dormir à noite. E veio à memória, ele disse: nos meus momentos mais difíceis da minha vida, vinha à memória tudo que a minha família me ensinou de Deus. E Deus, por sua misericórdia, fez com que eu honrasse tudo o que meu pai tinha feito na infância, na minha infância, nos tempos que eu nem sabia. E ele volta aos caminhos do Senhor. Por quê? Pelos ensinamentos, pelas lembranças que ele trazia na sua mente, nos momentos de aflições, quando os seus pais ensinavam os caminhos de Deus para ele. Se seu filho não vê isso na sua casa, não os culpe. Se um dia, quando ele estiver adulto, abandonar a fé, não os culpe. Continue orando ao Senhor. Continue pedindo ao Senhor que a promessa que Ele fez a Abraão, que toda a sua descendência seria dádiva nas mãos de Deus. Peça a Deus que continue. Senhor, nós somos merecedores, mas a Tua bondade é infinita. Coloca no coração do meu filho a Tua palavra. Traz de volta meu filho para os Teus caminhos. Continue intercedendo e orando por ele. Com certeza, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus vai honrar o que você fez quando ele era criança. Amém? Deus fez um pacto com o pecador. Deus desceu do céu, Salomão, para fazer um pacto com a gente. Fazer aquilo que Deus me deu, eu não vou jogar fora. Eu vou zelar. Vou cuidar. Vou chamar a atenção deles para que eles não vão para um lado nem para o outro. Deus abaixou-se para pactuar com a criatura pecaminosa como nós. Ele deu a Abraão um símbolo para marcar essa relação de pacto. Ele disse que Abraão devia circundar-se e que essa circuncisão seria o símbolo do pacto da salvação. Repetindo 17:11, Gênesis: circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Isso não é difícil de entender, queridos. Basta pedir sabedoria a Deus e compreender o que Deus tem reservado para nós e pedir a Ele sabedoria, discernimento para não cometer bobagens, se afastando dEle por qualquer tipo de situação. Amados, a circuncisão era um símbolo da salvação, um símbolo. Aí você pode dizer: mas pastor, o batismo salva? A circuncisão salva? De jeito nenhum. Ela é um símbolo da nossa chegada na família da fé. Ela é uma chegada.
É uma marca de Deus sobre nós. O que vai nos salvar é a nossa fé, é a nossa obediência, é crer que Jesus Cristo é o Senhor, é crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e encerrou a nossa conta de pecado, tirou das mãos de Satanás, venceu a morte, para de forma imerecida dar para cada um de nós a sua graça, o seu amor e o seu cuidado. Amém, igreja? A questão é, Deus não esquece das suas promessas, muito pelo contrário. Em Deuteronômio 36, a gente vê muito claro essas coisas todas. Se alguém de algum lugar se tornava um crente no Senhor Jesus, ou em Deus no Antigo Testamento, a primeira coisa que ele fazia era a circuncisão, para dizer, esse não é mais pagão, esse não é mais incircunciso, ele foi recebido em nosso meio. O que caracteriza uma pessoa, dizer essa pessoa é crente? Hoje, essa pessoa é crente porque confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e foi batizado em seu nome. Ele não é a mesma pessoa, ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. O velho homem morreu no mergulho e surge um novo homem. Queridos, a grande questão que a gente sempre tenta levantar é essa que eu acabei de falar nesse minuto. É dizer, circuncisão salva o indivíduo? A resposta é, claro que não. A tese da primeira parte do capítulo 4 de Romanos é que Abraão foi salvo pela fé, não por meio da circuncisão. Todavia, devemos enfatizar que Deus deu o mandato da circuncisão como um símbolo da salvação. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Romanos 4:11. Provavelmente você está pensando, e o que importa? E o que importa? Está bem, a circuncisão era um símbolo de salvação no Antigo Testamento, mas o que isso significa para mim? Se continuarmos lendo Gênesis 17, nós vamos ver a extraordinária promessa de Deus para Abraão, que ele diz assim, toda criança com 8 dias de nascido tem que ser circuncidada para ser da fé, para pertencer ao povo de Deus. Amém? Ao povo de Deus. E aí chegamos ao batismo na nova aliança. Quando alguém se batiza hoje, está obedecendo a uma ordem de quase 2000 anos atrás. Jesus disse em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. No batismo bíblico, a água é aplicada sobre o indivíduo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28:19. De modo, Deus utiliza um símbolo externo para denotar uma realidade espiritual interna. Assim como a circuncisão, o batismo é também um símbolo. O batismo significa que as manchas do pecado foram removidas do nosso coração. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos 22:16, o nome de quem? De Jesus. O batismo é também um símbolo da limpeza, moldado no novo nascimento, não por obra de justiça, praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. O batismo significa ter separado para viver uma vida santa. Da mesma maneira que as pessoas e os utensílios eram ungidos com água ou óleo e separados para o uso sagrado no Antigo Testamento, assim também, no batismo, a pessoa é ungida e separada para a santidade. Oh, glória! O que vai acontecer hoje com o Jessé? Ele vai ser separado, ele vai ser batizado, ele vai ser ungido para ser um santo do Senhor, pertencente à família da fé. Pertencente à família da fé.
Conforme o evangelho do Novo Testamento começava a expandir-se pelo mundo, com Paulo e Pedro à frente, sua mensagem não era menos plena de graça, nem menos abrangente que a mensagem de salvação dada a Abraão, que foi lá em Gênesis 17. Havia um novo símbolo, porém os pais, que eram crentes, tinham a mesma responsabilidade e a mesma bênção que Abraão, e batizavam suas crianças. A circuncisão é cumprida no batismo. Deus não veio revogar a lei. Deus em nenhum momento disse: eu vou acabar com a antiga aliança. Nunca falou isso. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus não veio acabar a lei, ele veio cumpri-la. Cumpri-la. Os sacrifícios eram oferecidos continuamente no Antigo Testamento, mas quando Jesus, como Cordeiro de Deus, se ofereceu no Calvário, pôs fim a todo sacrifício que tenha algum valor. Os sacrifícios de animais eram símbolos de Cristo, eram símbolos que apontavam para Ele. Todo aquele sacrifício, tanto os animais mortos, apontava para a vinda de Jesus, o último Cordeiro vivo. Nós hoje não precisamos circuncisar nossas crianças. Isso é dever do médico. Se o médico entender que precisa, ele vai lá e faz a cirurgia, porque para nós isso não tem mais sentido. Perdeu o sentido. O que interessa para nós é educarmos os nossos filhos na palavra de Deus, é prepará-los para fazer parte da família da fé, é trazer a marca para ele da qual nós recebemos um dia, e prepará-los para continuar firme com os olhos fitos no Senhor, para as próximas gerações deles, ele continuar o mesmo caminho que foi traçado pelos seus bisavós, avós, seus pais. É isso. Não precisamos mais de sacrificar animais. Passou. Jesus cumpriu literalmente a lei, e a partir daí, só pela graça e nada mais. Só pela graça e nada mais. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Os sacrifícios de animais eram símbolos de Cristo, eram símbolos que apontavam para Ele. Quando Ele veio e morreu por nossos pecados, não houve mais necessidade de sacrifício de animais. Na véspera da morte de Cristo, era uma ocasião similar, e Ele comeu o cordeiro simbólico com os seus discípulos. Depois da ceia, Ele lhes deu o pão, dizendo que este representava o seu corpo, que seria partido por eles, e o vinho, que representava o sangue derramado por eles. Exatamente como no Antigo Testamento se comia o cordeiro pascal, agora eles partilhavam do cordeiro de Deus oferecido por seus pecados. De modo que a ceia do Senhor cumpriu e tomou lugar da ceia pascual. Amém? Cumpriu. Um deu passagem para o outro. Antes era Páscoa, lembram? O anjo do Senhor, o anjo da morte. Hoje nós trazemos à memória a ceia, trazendo à memória tudo o que Cristo fez por nós. Uma passagem. O Antigo Testamento deu passagem para o Novo Testamento. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. De modo que a ceia do Senhor cumpriu e tomou o lugar da ceia pascual. Exatamente da mesma maneira, o batismo toma o lugar da circuncisão como o símbolo da salvação. Considere as seguintes 3 perguntas à luz dos capítulos anteriores. Vamos lá, a primeira. O que acontecia no Antigo Testamento quando uma pessoa cria no Deus de Abraão e confiava nele? O que acontecia? Ele era circuncidado. Amém? Segundo,
Qual era o sinal externo que representava o coração limpo no Antigo Testamento? A circuncisão. Terceiro, qual era o símbolo externo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade de crentes no Antigo Testamento? A circuncisão. Amém? Glória a Deus, tudo na Bíblia é interessante. Agora, permita-me fazer-lhes as mesmas perguntas, substituindo o Antigo Testamento pelo Novo Testamento. A primeira: o que acontecia no Novo Testamento quando uma pessoa cria no Deus de Abraão e confiava nele? Ela é batizada. Qual era o sinal externo que representava o coração limpo do Novo Testamento? O batismo. Qual era o símbolo externo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade de crentes no Novo Testamento? O batismo. Oh, glória a Deus! Por essa razão, quando o menino nasce em nossa igreja, nas nossas congregações presbiterianas, eu não me preocupo mais em saber se o meu menino vai passar por algum tipo de circuncisão. Isso é problema de medicina. É o médico que vai decidir, não sou eu. Porque isso não tem importância no mundo espiritual. Pode haver importância no mundo humano, pela higiene, por problemas futuros lá na frente. Precisa fazer a cirurgia. Mas isso é o médico que decide. Deixo para os médicos, porque isso já não é símbolo da salvação. É por essa mesma razão que nós não circuncidamos os adultos que se convertem a Cristo. O batismo é o cumprimento da circuncisão. Toda a doutrina ensinada no Novo Testamento tem sua origem no Antigo Testamento. Se não, vejamos, Arão sacrificava cordeiros, não é verdade? Cristo também foi sacrificado no Calvário, foi castigado por nossos pecados. Josué, quando vemos sua família reunir-se para comer do cordeiro pascual no antigo Israel, e nós agora nos reunimos para tomar do corpo e sangue do Cordeiro de Deus no novo Israel. Porém, o mais precioso é que Deus retém a bênção, não retém a bênção que Ele deu a seu povo nos dias antigos. Nós seguimos nas mesmas pisadas de Abraão, na circuncisão de Isaac, quando trazemos nossos filhos para serem batizados. Nós seguimos os mesmos passos. Quando Abraão leva seu filho, quando o José está trazendo seu filho agora, nada mais é seguir os mesmos passos dos nossos antepassados. Amém? E é isso que nós estamos para fazer hoje aqui. Não é um rito social, não é um mero rito religioso. Estamos aqui para receber Jessé na comunidade dos salvos, na comunidade dos crentes. Josué e a sua esposa e filhos vão colocar no coração de Jessé a marca de Cristo, a marca da promessa que já foi feita há mais de 2000 anos, que essa geração ia caminhar até a volta do Senhor, quando nada mais será feito. Tudo se encerrará, tudo se encerrará, mas até a volta nós vamos cumprir o ID, a ordenança que Deus deixou, que Jesus Cristo deixou nos evangelhos. Amém? Amém? Concluindo, a questão é: por que você batizou ou deseja batizar a sua criança? A Bíblia ensina que o símbolo da salvação é para ser dado aos filhos de pais crentes. Por que os pais que não são crentes não se preocupam com isso do ponto de vista espiritual? Porque eles são incircuncisos, eles não fazem parte da promessa, eles não têm um entendimento espiritual disso, não tem. Ele apenas ouviram falar de alguma coisa, mas ele não sabe o que foi, nem seus líderes estão preocupados com isso, portanto eles não se interessam. Alguns nem mais estão preocupados mais com isso.
nem ligam mais de fato e de direito, porque eles não têm Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas. Ele não reconhece que Deus é o único caminho, é a verdade e a vida, e que só vai para os céus, amigo, quem tiver Jesus no coração e na mente e nas suas atitudes. No Antigo Testamento o símbolo era a circuncisão. No Novo Testamento o símbolo é o batismo. O batismo de nossos filhos simboliza a realidade de que eles têm sido separados para Deus. Neste batismo que hoje à noite nós vamos fazer, os pais realizam um pacto comprometendo-se a criar seus filhos mediante a instrução de seu Senhor. Tal batismo é um chamado às crianças para confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador desde a sua tenra idade. Foi Deus quem iniciou, pôs os termos e selou seu pacto com esse povo, ou melhor, com o seu povo. Graciosamente, ele se compromete a cumprir sua palavra. E ele chama a seus filhos e os filhos de seus filhos a manter seu pacto e a conhecer sua bênção de geração em geração. Josué, nesta noite você vai dar sequência a isso. Você vai batizar o seu filho, porque assim está escrito na palavra ao longo da história do cristianismo na face da terra. Você vai dar continuidade, preparar seu filho para um futuro, de que ele também um dia vai ter filhos e vai manter o pacto da promessa vivo até a volta do seu Jesus. Vocês dois vão se comprometer a ensinar Jessé no caminho em que ele deve andar. Vocês vão passar todas as suas experiências cristãs para ele, até um dia que, quando ele chegar, tiver entendimento, ele vai trazer à memória toda a sua vida cristã e vai tomar uma decisão de honrar o que vocês fizeram por ele quando ainda ele era bem pequenininho, que é fazer a sua profissão de fé de que realmente a marca da promessa está no seu coração e na sua mente. Deus abençoe esse momento para a família. Deus abençoe esse momento para a família. Amém? Traga o Jessé para cá, que nós vamos batizá-lo em nome de Jesus.